Tudo bem, pessoal? Christian aqui novamente com vocês para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, o tema do nosso vídeo vai ser em homenagem ao novo ministro da Suprema Corte, que é por que o comunismo nunca deu certo. Gostaram da ideia, né? Antes de nós entrarmos na abordagem diretamente do tema, já gostaria de pedir para vocês, se puderem, darem o CCC, curte, comente e compartilhe, pois isso ajuda muito no engajamento do vídeo e faz com que essa informação consiga chegar a mais pessoas. Ok? Bora lá para o vídeo? A ideia do comunismo, ela surgiu com a carta, o Manifesto Comunista, criado por Karl Marx e Engels em 1848. O sistema defende o fim da propriedade privada e de todos os meios de produção e também de qualquer classe social. Todos somos iguais. Parece até um conto de fadas, mas a realidade nos traz uma informação totalmente oposta ao conto de fadas criado por Marx e Engels. Vamos primeiramente analisar algumas das questões. No Manifesto Comunista, todos somos iguais, né? Mas na realidade, todos nós somos diferentes, tanto fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Todos nós temos sonhos e desejos diferentes de cada pessoa. Então não tem como todo mundo ser igual. Outro ponto que eles esquecem de abordar no seu manifesto é que o ser humano é naturalmente egoísta. Não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que todo ser humano pensa primeiramente em si mesmo para após pensar em outra pessoa. Vamos a um exemplo prático sobre isso. Experimente pegar uma criança, dar um brinquedo novo, principalmente voltado a um tema que ela goste, e tente ver se ela vai compartilhar com alguém ou brincar com outra pessoa, a não ser que seja solicitado pelos pais. Eles podem no futuro compartilhar esse brinquedo, mas inicialmente esse brinquedo é meu. É meu, só eu toco nele. Outro ponto que nós temos para se levantar é que, infelizmente, todo ser humano, em sua grande maioria, é preguiçoso. Nós não trabalhamos porque gostamos, nós trabalhamos porque precisamos. Se eu não plantar, eu não vou colher. Eu estou usando a parte racional e lógica do meu cérebro. Mas a minha vontade mesmo era de estar na cama dormindo e descansando. E, historicamente, sempre o homem lutou por poder, por território, desde os primórdios da civilização. Então, esses são alguns pontos que vão contra essa questão de igualdade. Como da mesma forma, como eu vou convencer, por exemplo, vamos fazer um comparativo, um médico e um estoquista. Como eu vou convencer uma pessoa a passar 5, 6 anos estudando numa faculdade, mais 2, 3 anos fazendo especialização, e ainda depois ter que trabalhar sabendo do risco que se ele cometer um erro, uma vida pode ser perdida, para ele ter a mesma remuneração de uma simples pessoa que vai pegar um produto de uma caixa e botar numa prateleira dentro do supermercado. É difícil você convencer. Se me der a opção para ter o mesmo salário, eu vou querer ser empacotador. Então, como o princípio do comunismo vai contra a essência do ser humano. Mas, por que alguém pensa em adotar esse método? E aí que entram pessoas espertas e com desejo de poder que viram uma forma de se aproveitar dos chamados idiotas úteis.
Historicamente, todo país que adotou o comunismo sempre teve o mesmo resultado: miséria e morte para o povo, enquanto os líderes desfrutam do bom e do melhor que o capitalismo pode proporcionar. Maduro que nos diga almoçando em restaurante. O livro Revolução dos Bichos, do George Orwell, nos traz um trecho que especifica muito bem esse fato. Todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então, em todo regime comunista, os líderes sempre têm que estão no poder e eles não abandonam o poder até sua morte. Eles sempre vão estar no poder e ninguém mais pode estar no poder além deles. E eles sempre vão ter o bom e do melhor. Enquanto que a população muitas vezes acaba tendo miséria e se você questionar, ou para o paredão ou vai para um gulag. Né? Também nós podemos citar uma das frases mais conhecidas de Lenin, né, que foi um dos criadores do comunismo lá na Rússia. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Uma tática que há muitos anos vem seguido à risca pela esquerda brasileira. Claro, muitos dos defensores do regime do comunismo falam, vamos colocar aqui as aspas, o comunismo nunca foi realmente aplicado. O comunismo que foi criado por Marx e Engels nunca foi realmente aplicado. Realmente, esse ponto eu tenho que concordar, pois ele somente pode ser aplicado em contos de fadas e jogos de fantasia, pois no mundo real não tem como ele ser aplicado. A história nos mostra isso. Erraram ao interpretar o entendimento de Marx. Não, o comunismo não está errado. A culpa é do capitalismo, que impede o comunismo / socialismo de prosperar. Ora, se o comunismo é tão superior ao capitalismo, por que uma coisa inferior consegue atrapalhar o que é superior? Realmente falta um pouco de lógica nessa análise. E, uma das também muito utilizado, o imperialismo yankee é o culpado. Né? Estranho que entra ano e sai ano e nós vemos cubanos se arriscando em alto mar para poder chegar aos Estados Unidos, e não o contrário. Eu, pessoalmente, considero o comunismo até mesmo pior que o nazismo, deixando claro que eu condeno a ambos. Mas por que eu considero ele pior? Vamos aos motivos. O primeiro experimento comunista ocorreu na Revolução Bolchevique da Rússia em 1917, no qual criou-se a União Soviética. O segundo principal experimento comunista surgiu na China em 1949, quando o Partido Comunista Chinês proclamou a República Popular da China. Sobre os governos da União Soviética e da China, estima-se que foram mortos entre 60 e 75 milhões de pessoas. Claro que isso são estimativas, existem algumas estimativas até um pouco menores, mas estima-se que ao todo possa ter chegado acima de 100 milhões de pessoas juntando os dois regimes. Enquanto que na Segunda Guerra Mundial, ao todo estima-se a morte de 85 milhões de pessoas. Então, isto é, considerando apenas 2 países que adotaram o comunismo, os 2 países conseguiram matar mais pessoas do que uma guerra mundial. E o que é pior de tudo, matou seu próprio povo. Com isso, nós vamos chegar à conclusão do nosso vídeo. O fato de que, apesar das imperfeições do capitalismo, sim, o capitalismo não é perfeito, não existe sistema perfeito. Mas o capitalismo, apesar de suas imperfeições, ele é o sistema que até o momento melhor funcionou para diminuir a desigualdade social e permitir que pessoas, mesmo que com uma situação precária, consigam chegar à alta sociedade.
Tudo vai depender de seu esforço, empenho, estudo para ter sucesso. Você quer ganhar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar e principalmente estudar. Já temos casos aqui no Brasil para estar demonstrando. Nós temos 2 casos bastante significativos. Um deles foi o próprio Beto Carreiro, né, que começou com um pequeno circo e se tornou um dos maiores parques temáticos, né, o maior da América Latina. E também nós temos o caso de Silvio Santos, que era apenas o dono de uma loja dos chamados camelôs, até que se tornou um dos maiores empresários de comunicações do país e uma das pessoas mais ricas do Brasil. No comunismo, apenas os camaradas e os líderes se dão bem. Quem tentar se opor ou pensar em criticar o regime é paredão. Termino aqui com vocês com uma frase dita pelo próprio Che Guevara, idolatrado pela esquerda, numa conferência da ONU em 64. Fuzilamos. Sim, nós fuzilamos e vamos continuar fuzilando. Então, o comunismo de bonzinho, sinceramente, não tem nada. E nós estamos vivendo situações cada vez piores aqui no Brasil. Há anos atrás chamavam de loucos quem dizia que existia o tal Foro de São Paulo. Não, o Foro de São Paulo é falácia, é uma mentira da extrema-direita. Hoje está muito claro, eles mesmos não escondem que existe o Foro de São Paulo. Da mesma forma, não, o comunismo no Brasil não existe, apesar que há pouco tempo existia o Partido Comunista do Brasil. E agora nós temos o próprio presidente da República dizendo: agora nós temos um comunista na Suprema Corte Brasileira. Então, pessoal, o comunismo, por onde passou, ele só causou morte e destruição, fome e miséria. Infelizmente, na teoria, ele é lindo, mas na prática se mostrou um grande fracasso. E cabe a nós, brasileiros, lutarmos para que continue existindo democracia no Brasil e manter ainda o sistema que ainda até hoje se demonstrou o melhor até o momento para tirar as pessoas da fome e da pobreza, que é o capitalismo. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Quem não tiver inscrito, por favor, se inscreva-se. Novamente peço, se puderem, fazer o C, curte, comente e compartilha para ajudar no engajamento. E os que ficaram até o final, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.